algo acontecendo neste exato momento. Algo que a maioria das pessoas não percebe, mas que já está mudando tudo ao nosso redor. É algo que parece invisível, mas está moldando o destino das nações, das famílias e até da sua vida agora. E o mais assustador, Jesus já havia falado sobre isso, mas poucos entenderam o que ele quis dizer. Essa é uma daquelas mensagens que o inimigo não quer que você ouça, porque quando essa verdade entra no seu espírito, você nunca mais será o mesmo. O que você vai descobrir hoje não é uma teoria, é uma revelação espiritual que estava oculta por séculos e que agora, finalmente, está sendo exposta diante dos seus olhos. Então, se você está assistindo a este vídeo, não é por acaso. Você foi escolhido para ouvir isso. Algo dentro de você vai despertar, e talvez essa seja a razão pela qual Deus te trouxe aqui hoje. O apóstolo João não era apenas o discípulo amado. Ele foi a voz de uma revelação profunda, desvendando verdades sobre amor, luz, verdade, eternidade e a vida que Jesus oferece. Em suas cartas, João compartilha ensinamentos que vão além da superfície, revelando os mistérios do reino de Deus. São lições que tocam o coração, desafiam a mente e transformam vidas. Hoje, vamos mergulhar nesses ensinamentos profundos que todo crente deve conhecer e viver. O amor verdadeiro. O amor verdadeiro, segundo João, não é apenas uma emoção passageira ou um sentimento superficial. Ele é uma força poderosa que molda nossas vidas e transforma corações. Amar, de fato, é agir em favor do outro, mesmo quando isso exige sacrifício. Não é sobre receber, mas sobre doar-se, assim como Jesus fez por nós na cruz. Quando João escreve sobre amor, ele nos chama a refletir sobre o que realmente significa amar. Amar é escolher o bem do outro, mesmo que ele não corresponda, mesmo que nos doa. É uma decisão diária, uma prática contínua, que revela quem realmente somos diante de Deus. O amor verdadeiro é paciente. Ele não se deixa levar pela pressa ou pelo egoísmo. Ele espera, suporta e busca o melhor para o próximo, mesmo nas dificuldades. É fácil amar quando tudo está bem, mas João nos ensina que o amor verdadeiro se prova nos momentos de desafio. O amor verdadeiro também é sacrificial. João mostra que amar é colocar o outro acima de si mesmo, assim como Jesus se entregou por nós. Isso significa abdicar de orgulho, vaidade ou interesses pessoais para servir e abençoar aqueles ao nosso redor. Ele não é seletivo. João nos lembra que o amor de Deus é universal e que devemos refletir isso em nossas vidas. Não podemos escolher amar apenas aqueles que nos agradam. Somos chamados a amar até mesmo aqueles que nos ferem ou nos desafiam. Amar verdadeiramente é agir, não apenas sentir. O amor sem ação é vazio. É preciso demonstrar amor através de palavras, gestos e atitudes concretas. Um simples ato de bondade pode ser um reflexo do amor de Deus no mundo. O amor também é perdoador. João enfatiza que para amar como Deus ama, precisamos perdoar. Guardar rancor ou mágoa impede que o amor flua em nossas vidas. O perdão é a chave que desbloqueia o coração e permite que a graça de Deus se manifeste plenamente. Quando praticamos o amor verdadeiro, experimentamos paz e alegria que vão além das circunstâncias. Amar, como João ensina, não é um fardo, mas uma fonte de vida. Ele nos conecta ao propósito de Deus e nos transforma de dentro para fora. O amor verdadeiro é um reflexo do caráter de Cristo. João nos lembra que, ao amar, revelamos a presença de Deus no mundo. Cada ato de amor se torna uma luz que ilumina as trevas e aponta outros para a verdade de Cristo. Por fim, o amor verdadeiro é eterno. Ele não desaparece com o tempo ou com as dificuldades. João nos assegura que o amor que praticamos permanece e que Deus vê cada gesto de amor sincero como uma oferta preciosa diante de sua presença. A luz do mundo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Essas palavras, embora simples, carregam um poder imenso.
João nos lembra que, em meio às trevas deste mundo, às dúvidas, confusões, injustiças e sofrimentos, a luz de Cristo brilha para nos guiar. Seguir essa luz é encontrar direção, propósito e esperança. A luz do mundo não é apenas uma metáfora. Ela é a própria presença de Deus iluminando o nosso caminho. Quando nos conectamos com Cristo, nossas decisões se tornam mais claras e nosso coração encontra discernimento. Sem Ele, estamos à deriva, mas com Ele encontramos clareza mesmo nas situações mais confusas. A luz do mundo. Seguir a luz requer coragem. Nem sempre é fácil caminhar à luz da verdade, especialmente quando o mundo tenta nos arrastar para a escuridão do pecado, da mentira e do egoísmo. João nos ensina que a luz nos fortalece, nos protege e nos dá ousadia para enfrentar desafios espirituais e emocionais. A luz também revela. Ela expõe aquilo que está oculto em nosso coração. Às vezes, isso pode ser desconfortável, pois nos mostra nossos erros, pecados e falhas. Mas João nos lembra que a revelação da luz é para nos purificar e nos aproximar de Deus, e não para nos condenar. Viver na luz significa viver na verdade. A escuridão do mundo é cheia de enganos, mentiras e ilusões. Mas a luz de Cristo nos guia para a realidade eterna. Quando permitimos que Ele ilumine nossa mente e nosso espírito, podemos ver o mundo com os olhos de Deus e discernir o que é verdadeiro e eterno. A luz é um convite à transformação. João enfatiza que, ao seguirmos Jesus, não apenas recebemos orientação, mas somos transformados por dentro. Nossa mente, nossos hábitos, nosso coração e nossas atitudes começam a refletir a pureza e a bondade da luz divina. A luz também nos conecta uns aos outros. Quando vivemos iluminados por Cristo, nossos relacionamentos são afetados positivamente. Tornamo-nos fontes de esperança e inspiração para aqueles ao nosso redor, guiando outros a encontrar o caminho que leva à vida eterna. Seguir a luz exige vigilância. João nos adverte que, embora a luz esteja sempre disponível, precisamos buscá-la constantemente. Não podemos nos acomodar na escuridão das distrações, medos ou dúvidas. A conexão diária com Cristo mantém nossa vida iluminada e firme. A luz traz segurança e paz. Mesmo em meio às tempestades da vida, quando caminhamos na luz de Cristo, sentimos proteção, confiança e serenidade. Ele nos conduz por caminhos seguros e nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Por fim, a luz do mundo é um chamado à esperança. João nos lembra que nenhum sofrimento, nenhuma dor ou dificuldade pode apagar a luz que Jesus acendeu em nossas vidas. Ela é eterna, inquebrável e transformadora. Seguir essa luz é caminhar para a vida, a verdade e a eternidade. A verdade que liberta, Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Essas palavras não são apenas um ensinamento, são uma promessa. João nos mostra que a verdade de Cristo não é abstrata. Ela é viva, poderosa e capaz de libertar nosso coração de tudo que nos prende. A verdade liberta porque nos revela quem Deus é e quem nós realmente somos. Muitas vezes vivemos enganados por nossas próprias percepções, desejos ou pelo mundo ao nosso redor. A verdade de Cristo rompe todas essas ilusões e nos mostra o caminho da liberdade verdadeira. Seguir a verdade exige coragem. João nos lembra que enfrentar a realidade espiritual nem sempre é confortável. Reconhecer nossos erros, pecados e limitações é doloroso, mas é necessário para experimentar a verdadeira liberdade que só Deus pode oferecer. A verdade que liberta não vem de nossa própria sabedoria. O mundo oferece versões distorcidas da verdade, filosofias humanas e soluções temporárias. Mas a verdade de Cristo é eterna, imutável e suficiente para todos os aspectos da nossa vida. Quando aceitamos a verdade, encontramos paz.
Libertar-se das mentiras que nos cercam permite que o medo, a culpa e a ansiedade sejam substituídos pela confiança e pela esperança em Deus. João nos ensina que a paz não é a ausência de problemas, mas a presença da verdade em nosso coração. A verdade nos transforma de dentro para fora. João mostra que conhecer a verdade não é apenas compreender com a mente, mas permitir que ela molde nosso caráter, nossas atitudes e nosso comportamento. Aqueles que vivem na verdade refletem o amor e a justiça de Deus. Viver na verdade nos protege das trevas. João enfatiza que a mentira, o engano e o pecado aprisionam a alma. Mas a verdade nos dá discernimento para identificar os ataques do inimigo e permanecer firmes na fé, mesmo em meio às tentações e provações. A liberdade que a verdade oferece é completa, não é parcial, nem temporária. João nos assegura que a verdade de Cristo nos liberta do medo da morte, da culpa do pecado e da escravidão emocional. Ela nos conduz à vida abundante, plena e eterna. Seguir a verdade exige compromisso diário. João nos lembra que não podemos apenas conhecer a verdade, mas praticá-la constantemente. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus é a maneira de experimentar a liberdade real e duradoura. Por fim, a verdade é um ato de amor de Deus por nós. João revela que ele nos deu a verdade para nos libertar, nos proteger e nos guiar. A verdade de Cristo é um presente que transforma vidas e nos aproxima do propósito divino, tornando-nos instrumentos de luz e esperança neste mundo. A vida eterna. A vida eterna é um dos ensinamentos centrais que João compartilha em suas cartas e no Evangelho. Mais do que um conceito distante, a vida eterna é uma realidade presente para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Ela não se limita apenas ao tempo após a morte, mas começa no momento em que nos entregamos a Ele. João nos ensina que a vida eterna é fruto do amor de Deus. Ele não é algo que conquistamos por mérito próprio, mas um dom oferecido gratuitamente àqueles que creem no Filho. É uma expressão do cuidado e da graça infinita de Deus para conosco. Aceitar a vida eterna é confiar plenamente em Cristo. João enfatiza que a fé é o canal pelo qual recebemos esse presente. Acreditar nas promessas de Jesus e viver em obediência à sua palavra nos conecta a essa realidade que transforma nossas vidas aqui e agora. A vida eterna também significa liberdade do pecado. João explica que, através de Cristo, não somos mais escravos de nossas falhas e limitações. A vida eterna nos dá poder para viver de forma justa, honesta e cheia de propósito, mesmo em meio às dificuldades do mundo. Ela é uma vida abundante. João nos mostra que a vida eterna não é apenas sobrevivência ou mera existência. É viver com plenitude, alegria, paz e intimidade com Deus. Cada momento se torna significativo quando caminhamos conscientes da eternidade. A vida eterna traz esperança em meio às adversidades. Mesmo diante de perdas, dores ou desafios, João nos lembra que temos uma promessa que jamais falhará. A eternidade nos dá perspectiva e força para perseverar, sabendo que nosso destino está seguro nas mãos de Deus. Essa vida é baseada no relacionamento com Cristo. João enfatiza que a vida eterna não é um estado isolado, mas uma comunhão contínua com o Salvador. Estar conectado a Jesus é experimentar amor, orientação e presença constante em cada situação. A vida eterna também nos transforma internamente. João revela que quem vive na presença de Deus começa a refletir o caráter divino. Amor, paciência, bondade, humildade e perdão se tornam naturais, e nossa vida passa a ser um testemunho vivo da graça de Deus. Viver com a perspectiva da vida eterna nos motiva a priorizar o que realmente importa. João nos adverte a não nos prender às coisas passageiras, mas a investir em valores eternos, amor, fé, serviço e comunhão com Deus.
Essas escolhas moldam não apenas nosso presente, mas também nosso futuro eterno. Por fim, a vida eterna é a culminação da obra de Cristo em nossas vidas. João nos lembra que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Abraçar essa promessa é aceitar a vitória sobre a morte, o pecado e a escuridão, vivendo cada dia com a certeza de que pertencemos a Deus e que um futuro glorioso nos aguarda. A união com Cristo. A união com Cristo é um dos princípios mais transformadores que João nos revela. Ele nos mostra que nossa vida espiritual não pode prosperar separada de Jesus. Assim como os ramos dependem da videira para viver, nós dependemos de Cristo para ter força, propósito e sustento espiritual. João explica que essa união não é apenas simbólica, mas real e dinâmica. Estar em Cristo significa compartilhar da sua vida, das suas promessas e do seu poder. É uma conexão profunda que nos permite experimentar a plenitude da graça e do amor de Deus. Estar unido a Cristo traz intimidade com o Pai. João nos mostra que, através dessa união, podemos conhecer o coração de Deus, entender seus planos e ouvir sua voz com clareza. É uma relação viva, pessoal e contínua que transforma cada decisão, pensamento e ação. A união com Cristo nos dá identidade. João ensina que, ao nos conectarmos a Ele, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros do seu reino e participantes da sua missão na terra. Isso muda a maneira como vemos a nós mesmos e como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Essa união nos fortalece diante das adversidades. João revela que, quando estamos em Cristo, nada pode nos separar de seu amor. As tempestades da vida, as tentações e os ataques do inimigo perdem seu poder diante de alguém que está firmemente conectado à videira. A comunhão diária com Cristo é essencial. João enfatiza que não basta apenas crer, é preciso permanecer. Orar, meditar na palavra, obedecer e buscar a presença de Jesus são formas de manter viva essa conexão, garantindo que nosso fruto espiritual seja constante e abundante. Estar em Cristo nos transforma internamente. João nos mostra que nossos pensamentos, sentimentos e atitudes começam a refletir o caráter de Jesus. Pacientemente, gradualmente, somos moldados para ser mais amorosos, humildes e fiéis, vivendo de maneira que agrada a Deus. A união com Cristo é também uma fonte de alegria e paz. João revela que, mesmo em meio a dificuldades, aqueles que estão conectados à videira experimentam serenidade, confiança e contentamento, sabendo que estão exatamente onde Deus quer que estejam. Essa união nos capacita a cumprir nosso propósito. João ensina que, ao permanecermos em Cristo, nossas vidas produzem frutos que glorificam a Deus. Amor, bondade, serviço e testemunho florescem naturalmente em quem está ligado à videira verdadeira. Por fim, a união com Cristo é eterna. João assegura que, uma vez enraizados em Jesus, nossa relação com Ele nunca se rompe. Essa conexão nos garante esperança, proteção e vida abundante, tanto agora quanto na eternidade, e nos lembra que a vida em Cristo é completa e segura. O Espírito Santo como Consolador. O Espírito Santo é a presença viva de Deus em nossas vidas, e João nos ensina que Ele é nosso Consolador. Ele não é apenas um conceito teológico distante, mas alguém que caminha conosco, nos guia, fortalece e conforta em cada momento. João revela que o Espírito Santo nos conecta diretamente a Deus. Ele é a ponte que nos permite ouvir a voz do Pai, discernir sua vontade e compreender a verdade de Cristo. Sem Ele, nossa caminhada espiritual seria fraca e confusa, mas com sua presença, encontramos clareza e direção. O Espírito Santo também nos consola em meio às tribulações. João enfatiza que, quando enfrentamos perdas, dores ou provações, Ele nos dá paz que excede todo entendimento.
Sua presença acalma nossos corações e nos lembra que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Além de consolar, o Espírito Santo nos ensina. João mostra que ele nos revela as Escrituras, nos ajuda a compreender os mistérios da fé e nos capacita a aplicar a palavra de Deus em nossas vidas. Com ele, nosso entendimento espiritual se torna mais profundo e vivo. O Espírito Santo nos fortalece contra o pecado. João enfatiza que, sem sua orientação, somos vulneráveis às tentações e enganos do mundo. Mas ele nos capacita a resistir, nos dá discernimento e nos protege, permitindo que permaneçamos firmes na fé e na obediência a Deus. Ele também nos capacita a testemunhar e servir. João revela que o Espírito Santo nos dá coragem, sabedoria e palavras para compartilhar o Evangelho. Ele nos transforma em instrumentos vivos de Deus, capazes de impactar vidas ao nosso redor com amor, fé e verdade. O Espírito Santo nos lembra das promessas de Jesus. João ensina que ele nos lembra constantemente que pertencemos a Deus, que fomos comprados com o sangue de Cristo e que nada pode nos separar de seu amor. Essa lembrança fortalece nossa fé e confiança. A presença do Espírito Santo nos une como corpo de Cristo. João mostra que ele promove comunhão entre os crentes, ensina o perdão, incentiva a unidade e nos ajuda a viver em harmonia uns com os outros, refletindo o amor de Deus para o mundo. Ele também é fonte de alegria e paz interior. João enfatiza que aqueles que vivem guiados pelo Espírito Santo experimentam felicidade genuína, gratidão e contentamento, independentemente das circunstâncias externas. O Consolador transforma nossas emoções e nos mantém centrados em Cristo. Por fim, o Espírito Santo é eterno e fiel. João assegura que ele nunca nos abandona. Sua presença constante nos lembra que Deus está conosco em todos os momentos, nos guia, nos conforta e nos fortalece para viver de acordo com a sua vontade e propósito divino. O novo mandamento. Jesus nos deu um mandamento que é simples em palavras, mas profundo em significado. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. João nos lembra que esse amor não é opcional, é essencial para todos os que seguem Cristo. Amar como Jesus amou significa colocar o outro acima de si mesmo. É sacrificial, paciente e incondicional. Não se trata apenas de sentimentos agradáveis, mas de ações concretas que refletem o coração de Deus. João enfatiza que esse amor quebra barreiras. Ele transcende diferenças de cultura, classe, status social ou até mesmo mágoa pessoal. Amar ao próximo de maneira verdadeira é refletir o amor universal de Cristo, que não escolhe favoritos. O novo mandamento também é uma forma de testemunho. João ensina que, ao amar uns aos outros genuinamente, mostramos ao mundo a presença de Cristo em nossas vidas. Nosso amor se torna uma evidência viva do Evangelho. Amar incondicionalmente exige perdão. João nos lembra que não podemos cumprir esse mandamento se guardarmos rancor ou mágoa. O amor verdadeiro perdoa, restaura e busca reconciliar, refletindo a graça que recebemos de Deus. Esse amor é ativo. João alerta que palavras sem ação são vazias. Precisamos expressar o amor através de gestos, atitudes e decisões diárias. Cada ato de bondade é um reflexo do coração de Cristo e um impacto duradouro na vida daqueles ao nosso redor. O novo mandamento transforma nossos relacionamentos. João mostra que quando amamos de maneira sacrificial, cultivamos harmonia, confiança e unidade. Isso cria comunidades mais fortes, refletindo o corpo de Cristo na terra. Amar como Jesus amou exige humildade. João ensina que o verdadeiro amor não se orgulha nem busca reconhecimento. Ele é silencioso, generoso e disposto a servir sem esperar nada em troca, exatamente como Cristo nos serviu. O mandamento também nos desafia a amar os inimigos.
João revela que o amor de Cristo não tem limites. Ele não se restringe a amigos ou familiares. Amar aqueles que nos perseguem ou nos ofendem é a manifestação mais pura da presença divina em nossas vidas. Por fim, o novo mandamento nos aproxima de Deus. João nos mostra que, à medida que amamos de forma genuína e sacrificial, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Nosso coração se alinha com o de Deus, e a vida se torna um reflexo da luz e do amor do Pai neste mundo. A oração poderosa João nos ensina que a oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu. Orar não é apenas pedir, mas se conectar com o coração de Deus, compartilhar nossos pensamentos, dores, alegrias e esperanças com aquele que nos ama infinitamente. A oração poderosa começa com fé. João enfatiza que devemos crer que Deus nos ouve e que Ele é capaz de agir em nossas vidas. A fé não é apenas acreditar, mas confiar que o Criador do universo está atento aos detalhes da nossa vida. Orar em nome de Jesus é fundamental. João revela que quando fazemos pedidos no nome de Cristo, estamos alinhando nossa vontade à vontade de Deus. Isso nos coloca em harmonia com seus planos e abre portas para respostas sobrenaturais. A oração fortalece o espírito. João nos lembra que, através da oração, encontramos conforto, coragem e direção. Quando nos sentimos fracos, ansiosos ou perdidos, orar nos conecta à força e à sabedoria divinas, renovando nossa esperança. Ela transforma o coração. Orar regularmente muda nossa perspectiva, tornando-nos mais pacientes, amorosos e agradecidos. João ensina que a oração nos molda à imagem de Cristo, cultivando atitudes que refletem seu caráter em nosso dia a dia. A oração poderosa também intercede pelos outros. João enfatiza que não devemos orar apenas por nós mesmos, mas também pelos familiares, amigos, líderes e até aqueles que nos desafiam. Interceder é um ato de amor que pode mudar vidas e destinos. João nos ensina que a persistência é essencial na oração. Nem sempre recebemos respostas imediatas, mas Deus nos chama a continuar, confiar e esperar pacientemente. A oração contínua fortalece nossa fé e nos ensina a depender de Deus em todas as situações. A oração nos conecta à sabedoria divina. João revela que, ao buscarmos a orientação de Deus em oração, recebemos discernimento para tomar decisões corretas, mesmo em situações complexas ou difíceis. A oração nos guia na verdade e evita caminhos enganosos. Orar é também uma expressão de gratidão. João mostra que reconhecer as bênçãos, mesmo pequenas, nos aproxima de Deus e nos mantém em uma postura de humildade e contentamento. A gratidão transforma nossa mente e abre espaço para mais milagres em nossas vidas. Por fim, a oração poderosa é um canal de intimidade com Deus. João nos ensina que, através dela, sentimos a presença do Pai, ouvimos sua voz e experimentamos a paz que só Ele pode oferecer. Orar é viver em constante comunhão, confiando que Ele age sempre em nosso favor. A promessa do retorno de Cristo, João, nos lembra de uma promessa que enche de esperança o coração do crente. Jesus voltará. Esse retorno não é apenas uma teoria ou uma lenda espiritual. É uma certeza que muda a maneira como vivemos hoje. O retorno de Cristo nos lembra que a história não está fora de controle. João enfatiza que, embora enfrentemos caos, injustiça e sofrimento, Deus tem um plano perfeito e o retorno de Jesus é a garantia de que tudo será restaurado. Essa promessa nos motiva a perseverar. João mostra que, mesmo em meio a dificuldades e perseguições, podemos manter a fé, sabendo que Cristo voltará para nos levar à sua presença e que nossas lutas têm um propósito eterno. O retorno de Cristo traz consolo. João ensina que aqueles que perderam entes queridos, enfrentam doenças ou desafios emocionais, podem encontrar paz,
porque o dia virá em que todos os sofrimentos serão dissipados e a justiça divina prevalecerá. A promessa do retorno nos inspira a viver com integridade. João nos lembra que, sabendo que Jesus voltará, devemos agir de maneira justa, amar o próximo e manter uma vida de santidade, refletindo seu caráter em cada escolha. O retorno de Cristo nos dá esperança ativa. João ensina que a esperança não é passiva. Ela nos impulsiona a orar, a servir, a testemunhar e a impactar vidas. Cada ação feita em fé e amor se torna parte do propósito eterno de Deus. João revela que o retorno de Jesus é também um convite à vigilância. Ele nos alerta a não nos acomodar espiritualmente, mas a permanecer alertas, atentos e comprometidos com a palavra de Deus, sempre prontos para a sua vinda. Essa promessa nos conecta a uma comunidade global de crentes. João mostra que todos que esperam a volta de Cristo compartilham de uma fé comum, fortalecendo uns aos outros e mantendo viva a esperança no mundo inteiro. O retorno de Cristo é um sinal de justiça e restauração. João enfatiza que ele não virá apenas para salvar, mas também para corrigir toda injustiça, curar toda ferida e estabelecer seu reino de paz e verdade, onde o mal não terá mais poder. Por fim, a promessa do retorno nos lembra que a vida aqui é temporária, mas a eternidade é certa. João nos encoraja a viver cada dia com propósito, amor e fé, aguardando com alegria o momento em que estaremos eternamente na presença de Cristo, em um lar de paz e glória. A vitória sobre o mundo. João nos lembra de uma verdade que pode transformar completamente nossa perspectiva. Em Cristo, somos mais que vencedores. Mesmo diante das dificuldades, provações e injustiças do mundo, a vitória já está assegurada para aqueles que permanecem em Jesus. A vitória sobre o mundo não significa a ausência de lutas. João explica que os crentes ainda enfrentarão desafios, tentações e dores. Mas a diferença está na certeza de que, mesmo em meio às tempestades, Cristo está conosco, guiando, fortalecendo e protegendo. Essa vitória é espiritual. João ensina que não se trata apenas de conquistas materiais ou sucesso humano, mas de uma liberdade interior, de um coração firme na fé e de uma mente alinhada com a verdade de Deus. É a vitória sobre o medo, a ansiedade e o pecado. João nos revela que a fé é a chave para essa vitória. Confiar em Deus, permanecer na sua palavra e depender de sua graça nos capacita a superar obstáculos que por nossas próprias forças seriam impossíveis. A fé conecta nosso espírito ao poder divino. A vitória sobre o mundo também se manifesta na esperança. João mostra que mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, temos a certeza de que o mal não prevalecerá. Cristo já venceu, e sua vitória nos dá força para enfrentar qualquer adversidade com coragem e confiança. Essa vitória nos transforma em testemunhas vivas. João ensina que, ao experimentar a vitória de Cristo em nossas vidas, nos tornamos sinais de esperança para outros, inspirando fé e coragem naqueles que estão ao nosso redor. A vitória sobre o mundo exige perseverança. João enfatiza que não podemos desistir diante das dificuldades. Cada momento de resistência, cada oração e cada ato de fé contribuem para fortalecer nossa vitória, consolidando nosso caráter e confiança em Deus. Ela também nos dá liberdade. João revela que a vitória de Cristo nos liberta do medo, da culpa e da opressão espiritual. Somos chamados a viver de forma plena, com coragem e confiança, sabendo que pertencemos a Deus e que nada pode nos separar do seu amor. A vitória sobre o mundo nos aproxima de Deus. João mostra que, ao permanecermos firmes, nossa fé é fortalecida, nosso coração se aproxima do Pai e nosso espírito se enche de alegria e gratidão. Cada desafio superado nos lembra da fidelidade e do poder de Deus. Por fim,
João nos assegura que a vitória é eterna, não é temporária ou limitada a situações passageiras. Em Cristo, a vitória é completa, abrangendo todas as áreas da nossa vida, culminando na eternidade, onde viveremos plenamente na presença do Salvador, livres de toda sombra e trevas. A importância da obediência. João nos ensina que a obediência é uma expressão de amor e confiança em Deus. Não é apenas seguir regras, mas alinhar nossa vida à vontade do Pai, permitindo que Ele guie cada passo que damos. A obediência demonstra nossa fé em ação. Obedecer a Deus nos protege. João explica que seguir seus ensinamentos nos mantém longe de caminhos que levam ao sofrimento, à dor e à destruição. A obediência não é restrição, é direção que nos leva à vida plena e à paz interior. A obediência fortalece nossa fé. João revela que, ao praticarmos o que aprendemos na palavra de Deus, nosso relacionamento com Ele se aprofunda. Cada ato de obediência nos conecta mais intimamente ao coração do Pai e nos torna mais sensíveis à sua orientação. Ela é um reflexo do amor por Cristo. João enfatiza que amar a Deus e obedecer aos seus mandamentos são inseparáveis. A obediência não deve ser motivada pelo medo, mas pelo desejo genuíno de agradar e honrar aquele que nos deu vida e esperança. A obediência produz frutos. João nos ensina que quando vivemos de acordo com a vontade de Deus, nossas vidas se tornam exemplos de bondade, paz e integridade. Esses frutos não beneficiam apenas a nós mesmos, mas também impactam aqueles ao nosso redor de maneira positiva. Ela também nos protege das armadilhas do inimigo. João mostra que Satanás tenta enganar, desviar e destruir. Mas a obediência à palavra de Deus cria barreiras espirituais que nos fortalecem, nos mantêm firmes na fé e nos impedem de cair em tentações destrutivas. A obediência exige humildade. João nos lembra que não podemos agir por orgulho ou autoafirmação. Reconhecer que precisamos da direção de Deus e submeter nossa vontade à sua é o caminho para experimentar a verdadeira paz e prosperidade espiritual. Obedecer nem sempre é fácil. João explica que muitas vezes é preciso coragem para escolher fazer o que é certo, mesmo quando o mundo à nossa volta segue outro caminho. A obediência nos ensina disciplina, paciência e confiança no plano divino. Ela aprofunda nosso relacionamento com Deus. João revela que quanto mais obedecemos, mais experimentamos a presença de Deus em nossas vidas. Cada decisão tomada com base na sua palavra nos aproxima de sua essência e nos transforma em pessoas de caráter firme e íntegro. Por fim, a obediência é uma promessa de bênção. João nos assegura que aqueles que caminham em conformidade com a vontade de Deus experimentarão sua proteção, direção e favor. Obedecer é confiar que Deus sabe o que é melhor para nós, e ao fazermos isso, somos abençoados em cada área de nossas vidas. A perseverança na fé. João nos ensina que a fé verdadeira não é momentânea ou passageira. Ela é constante e perseverante. A vida cristã é marcada por desafios, e a perseverança nos mantém firmes, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. A perseverança começa com confiança em Deus. João enfatiza que acreditar em sua fidelidade nos dá força para continuar, mesmo quando enfrentamos adversidades, decepções ou dores profundas. Confiar no plano divino nos sustenta nos momentos mais difíceis. Perseverar na fé exige paciência. João revela que nem sempre vemos respostas imediatas às nossas orações. Mas a fé perseverante espera, confia e se mantém firme, sabendo que Deus age no tempo certo e sempre para o nosso bem. A perseverança fortalece nosso caráter. João mostra que cada prova e cada desafio são oportunidades para crescimento espiritual.
Quanto mais permanecemos firmes, mais nossa fé se aprofunda, moldando-nos à imagem de Cristo. Manter a fé nos dá esperança. João ensina que, mesmo em meio às tempestades da vida, a esperança em Deus nos mantém firmes. Saber que Ele nunca nos abandona nos dá coragem para enfrentar o presente com confiança e olhar para o futuro com expectativa. A perseverança inspira outros. João enfatiza que nossa fidelidade e firmeza em Deus se tornam exemplo e encorajamento para aqueles que nos observam. Viver perseverando na fé mostra ao mundo a força e a realidade do amor de Deus. Ela nos protege contra o desânimo. João revela que desistir diante das dificuldades é fácil, mas a perseverança nos mantém conectados à graça divina, nos prevenindo de escolhas erradas, frustrações espirituais e afastamento do caminho de Deus. A fé perseverante nos aproxima de Cristo. João mostra que quanto mais permanecemos firmes, mais experimentamos a intimidade com Deus. Cada momento de resistência é uma oportunidade para sentir sua presença, ouvir sua voz e receber sua direção. Perseverar na fé nos mantém focados no eterno. João ensina que, ao enfrentarmos dificuldades temporais, olhamos além do presente para as promessas eternas de Deus. Essa perspectiva nos dá força para suportar qualquer provação com paciência e confiança. Por fim, a perseverança na fé é um testemunho de esperança. João assegura que aqueles que permanecem firmes colherão frutos de vitória, alegria e paz. Perseverar nos conecta à fidelidade de Deus e nos garante a certeza de que nada pode separar-nos do seu amor eterno. O amor fraternal. João nos ensina que o amor fraternal é a essência da vida cristã. Ele não se limita a sentimentos, mas se manifesta em ações concretas de cuidado, apoio e dedicação aos irmãos na fé. Esse amor é um reflexo direto do amor de Cristo em nossas vidas. Amar nossos irmãos é obedecer a Deus. João revela que aqueles que amam seus semelhantes cumprem o mandamento de Deus e demonstram que realmente conhecem a sua presença. O amor fraternal é um sinal visível de fé viva e sincera. O amor fraternal. O amor fraternal promove unidade. João enfatiza que, quando amamos uns aos outros, construímos comunidades fortes e unidas. Esse amor dissolve barreiras, cura feridas emocionais e fortalece a igreja como corpo de Cristo. Ele exige empatia e compaixão. João nos lembra que amar é se colocar no lugar do outro, compreender suas dores, celebrar suas alegrias e caminhar junto nos momentos difíceis. O amor fraternal é sensível às necessidades alheias. O amor fraternal também é sacrificial. João ensina que muitas vezes precisamos abrir mão de nossos confortos, tempo e recursos para servir e apoiar nossos irmãos. Esse tipo de amor reflete o coração generoso de Cristo. Ele traz proteção. João revela que comunidades onde o amor fraternal é praticado tornam-se refúgios de segurança, paz e orientação espiritual. Aqueles que vivem nesse ambiente sentem-se amparados e fortalecidos em sua fé. O amor fraternal inspira crescimento espiritual. João enfatiza que, ao nos preocuparmos com o bem-estar dos irmãos, também somos moldados, aprendendo humildade, paciência e perdão, tornando-nos mais semelhantes a Cristo em nossas atitudes. Praticar o amor fraternal exige disciplina. João nos mostra que amar não é fácil, principalmente quando surgem conflitos, diferenças ou mágoas. Porém, escolher amar consistentemente fortalece nossa fé e promove reconciliação e paz. Esse amor é um testemunho para o mundo. João revela que, ao amar verdadeiramente uns aos outros, demonstramos ao mundo a presença e o poder de Deus. O amor fraternal se torna uma luz que atrai outros para a fé e revela a realidade do Evangelho. Por fim, o amor fraternal garante bênçãos eternas. João assegura que aqueles que praticam esse amor experimentam alegria, proteção
e recompensa divina. Amar nossos irmãos é semear eternidade, vivendo o propósito de Deus em nossas vidas e refletindo seu coração para o mundo. A confiança absoluta em Deus. João nos ensina que confiar em Deus é a base de toda vida espiritual sólida. Essa confiança não é passiva ou superficial. É uma entrega completa do coração, da mente e da alma ao cuidado amoroso do Pai. Confiar em Deus significa acreditar que Ele é fiel, mesmo quando não entendemos os acontecimentos da vida. João revela que a fé profunda nos mantém firmes, mesmo diante das provações mais difíceis, porque sabemos que Ele nunca nos abandonará. A confiança absoluta nos dá paz interior. João ensina que, quando descansamos na certeza de que Deus controla tudo, nossos medos, ansiedades e preocupações diminuem. Mesmo em meio às tempestades, podemos permanecer tranquilos, sabendo que Ele guia cada passo. Essa confiança nos leva à obediência. João enfatiza que confiar em Deus não é apenas crer com palavras, mas viver em conformidade com sua vontade. A confiança genuína nos motiva a seguir seus ensinamentos, mesmo quando o caminho é desafiador ou incompreensível. Confiar em Deus transforma nossa perspectiva. João revela que, ao depender dele, começamos a ver os problemas de forma diferente. O impossível torna-se possível. E cada dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento espiritual e fortalecimento da fé. A confiança absoluta em Deus nos protege do desespero. João ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos ter esperança. Saber que Deus é soberano e que nada escapa ao seu controle nos dá coragem para continuar e persistir na fé. Ela também nos dá coragem para enfrentar o desconhecido. João mostra que quando confiamos em Deus, podemos caminhar por territórios incertos e desafios inesperados sem medo, porque sabemos que Ele nos sustenta, orienta e protege. A confiança em Deus nos leva a depender do Espírito Santo. João enfatiza que essa confiança nos conecta ao Consolador, que nos guia, fortalece e nos dá discernimento para viver de acordo com o propósito divino em todas as situações. Confiar em Deus inspira gratidão. João revela que aqueles que vivem com confiança constante percebem suas bênçãos mesmo nas pequenas coisas. Essa gratidão transforma o coração, aumenta a fé e nos mantém focados na bondade e no amor de Deus. Por fim, a confiança absoluta em Deus garante esperança eterna. João assegura que, ao entregarmos nossa vida completamente ao Pai, experimentamos proteção, paz, direção e a certeza de que nosso futuro está seguro nas mãos dele. Confiar em Deus é caminhar com fé, vivendo plenamente o propósito para o qual fomos criados. Esses ensinamentos de João não são apenas palavras antigas, eles são verdades vivas que moldam nossa caminhada com Cristo. Eles nos desafiam a viver de maneira diferente, a amar de maneira mais profunda e a confiar em Deus de forma inabalável. Se você tem sede de mais revelações, de mais profundidade espiritual, convido você a continuar essa jornada conosco. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like e se inscreva no canal. E não saia ainda, porque tem outro vídeo aparecendo agora na sua tela, e eu tenho certeza de que ele vai abrir ainda mais os seus olhos para o que Deus está fazendo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.